Pessoal, só lembrando, quando a tela está espelhada, eu não vejo o que é que tá no chat, tá? Então peço que, por favor, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar pelo chat, pela voz mesmo, tá? Pra gente não perder tanto tempo durante a solução. Tranquilo? Então bora lá. Esse aqui é o primeiro problema que a gente tem. Eu vou tentar fazer esses dois aqui com vocês hoje. Dois como esse. E vou colocar esse slide no Cigar, certo? Tem alguns outros exercícios aqui. Tem esse. Esse aqui é um exercício que ele está no sistema em inglês, mas não muda nada o processo de resolução. O que muda é que está no sistema em inglês, aí tem algumas conversões a mais que tem que ser feito. Aí fica para vocês tentarem fazer em casa. Eu vou fazer esses dois. Esse aqui já é um pouco mais complexo. E aqui para a gente ir se acostumando com o uso dessas duas, com a mistura das equações, né? Então, bora lá. Nesse exercício diz o seguinte: deixa eu só dar permissão. Considere um redutor em uma tubulação, sendo que na entrada tem um diâmetro de 0,4 metros, velocidade de 3 metros por segundo e pressão manométrica de 58,7 kPa. O volume interno do redutor é de 0,2 metro cúbico e sua massa de 25 quilos. Avalie a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes para suportar o redutor. O fluido é gasolina, então daqui a densidade relativa, e o diâmetro de saída é de 0,2 metros. E o fluido deixa o redutor com velocidade de 12 metros por segundo. Então, a princípio, pessoal, esse problema é um problema que a gente poderia, né, resolvê-lo utilizando simplesmente a conservação da massa e conservação da quantidade de movimento, ou conservação do momento, como queiram. Só que a gente tem tem um probleminha aqui que a gente não consegue utilizar propriamente dito, simplesmente essas duas equações, né? Primeiro ponto, isso aqui é uma representação esquemática do nosso problema, tá? Aqui está o redutor, a tubulação tá à direita e a tubulação está à esquerda. Isso aqui é só uma simbologia de corte, tá? Não quer dizer que isso aqui esteja aberto, não. Então, o que é que a gente sabe aqui na entrada do redutor? A gente conhece o diâmetro, conhecemos a pressão manométrica, esse gauge aqui é de pressão manométrica, tá? Na saída, né, do redutor, a gente conhece o diâmetro da redução, conhecemos a velocidade, mas não conhecemos a pressão. Então, se a gente fosse direto utilizar a equação de conservação do momento, a gente ia ter duas incógnitas. A reação, isso quando a gente analisa o movimento em x, né? Você tem a reação. E posteriormente, a gente ia incluir as forças de pressão, né? Só que a força de pressão 1 tem como calcular, porque a gente conhece P1. Mas não temos como calcular P2, porque não conhecemos. E aqui não existe nenhum manômetro que a gente possa utilizar manometria, por exemplo, e calcular essa pressão. E aí tem a gente uma deixa aqui, né, para poder usar a equação do Bernoulli. Na verdade, essa questão, se vocês tiverem um livro, ela é uma questão para não se resolve utilizando a equação do Bernoulli, porque essa pressão é dada, que está editada e está apagada. A gente vai resolver utilizando essa a equação do Bernoulli para calcular essa pressão, para vocês verem como é que funciona um pouco desse processo, certo? Bom, só algum parêntese aqui que a gente tem que comentar. Quando a gente fala da equação de Bernoulli, a gente tem que ter as considerações, né? De que ela pode ser aplicada. Alguém lembra aí quais são as considerações que são feitas para poder utilizar da equação de Bernoulli?
Tem que haver a conservação de energias, é isso? Também, mas uma delas é o fluido incompressível, escoamento permanente. O fluido tem que estar em movimento, né? O que mais? Escoamento ou regime permanente, tá, pessoal? A gente precisa ter um escoamento sem perda, sem atrito. De certa forma, um escoamento invisto, certo? Quando a viscosidade não é levada em consideração. É como se fosse um escoamento perfeito, né? Que ele não tem, basicamente não considera as perdas. Vocês vão ver na terceira unidade, quando a gente estudar a perda de carga, a equação de perda de carga, que é, no fundo, a equação de energia, né? Ela é muito semelhante à equação de Bernoulli. A diferença é que ela inclui as perdas, que a equação de Bernoulli não contempla. Tá certo? Certo, pessoal? Então, aqui são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção na hora que a gente utiliza da equação de Bernoulli. Vou até pegar ela aqui para a gente não ter que digitar tudo de uma vez. Então tá aqui a equação, que vocês já viram, a dedução dela. Então vamos lá, pessoal. É, a gente precisa dessas considerações, né? Primeiro, fluido incompressível, a gente está tratando de gasolina. A gente pode considerar um fluido incompressível. Escoamento permanente a gente também pode considerar porque o problema ele não nos traz informação suficiente para a gente considerar um regime transiente, certo? Por exemplo, ele não fala de variação de massa específica, ele não fala de variação de vazão, de entrada e de saída. Ele só diz aqui que as velocidades são diferentes, né? Mas as áreas também são diferentes. Consequentemente, a gente pode, se a gente for calcular aqui as vazões, vão ser as mesmas, tá certo? Se a gente for fazer esse cálculo. A gente pode considerar um regime permanente aqui também, tá certo? Então a gente não precisa, nesse caso aqui dessa questão, a gente nem vai precisar utilizar a conservação da massa, né? Porque a gente já conhece as velocidades. A gente não precisa ter esse trabalho. Mas a gente pode calcular as vazões separadamente para simplificar nossas equações. E conhecemos as áreas, mas a gente não conhece a pressão, né? Então, uma das formas da gente conhecer essa pressão aqui, tendo essas informações de velocidade e da pressão nesse ponto, é utilizar a equação de Bernoulli, né? Porque a gente sabe aqui que a, o P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z é igual a constante, né? Se é igual a constante, a gente pode correlacionar dois pontos. Normalmente a gente escolhe pontos colineares para que as alturas não tenham variação. E aí a gente consegue encontrar uma incógnita em função de outras variáveis que a gente não que a gente conheça, tá certo? Deu para entender isso, pessoal? Deu, professor. Beleza. E antes da gente resolver, pessoal, lembrar que a gente precisa aqui, ó, definir o volume de controle, certo? Então considerem que essa linha aqui, ela está contornando perfeitamente todo esse redutor, tá? Vai estar torto aqui porque o movimento com o mouse não é tão preciso, mas considerem que está contornando perfeitamente todo esse redutor. Esse é o nosso volume de controle. E aí, por que que a gente precisa definir esse volume de controle, né? Porque a gente, quando utiliza das equações na forma integral, são equações em respeito a um volume de controle, né? E por que esse volume de controle específico? Porque aqui a gente tem informação da velocidade de entrada, da área,
Temos informação da pressão, que é muito importante, né? Para a gente poder calcular as forças devido à pressão. Aqui na saída temos informação de velocidade, de área e podemos ter informação de pressão. Então, isso aqui é uma ótima escolha para o nosso volume de controle. Normalmente, o volume de controle a gente utiliza ele na conexão, na parte onde a gente está interessado em fazer nossos cálculos, certo? Não faria sentido, por exemplo, a gente fazer esse volume de controle aqui, vou até fazer quadrado para ficar mais fácil. Pegar tudo isso aqui e dizer que isso aqui é o volume de controle, porque a gente não sabe quanto é a pressão nesse ponto, a gente sabe quanto é nesse, mas não sabe quanto é nesse. A gente até poderia considerar a mesma, né? Porque é muito próximo e tal, não tem tanta variação de pressão. Mas na teoria, né? Como a gente não tem informação desse comprimento, não era o ideal. O ideal é a gente trabalhar exatamente com essa conexão aqui e contornando todo esse volume. Até porque, nesse caso, a gente conhece o volume desse redutor. Então, se a gente aumenta, né, faz essa consideração do volume de controle maior, isso aqui já não é verdade, porque vai mudar. Assim como essa massa que está aqui, tá certo? Que foi dada também no nosso problema. Então, antes da gente prosseguir com as equações, vou montar com vocês aqui esquematicamente tudo que está envolvido de forças nesse volume de controle, o que é que a gente precisa considerar, né? De início aqui a gente vai ter os vetores de velocidades, né, que acompanham o sentido do escoamento. Eu já vou deixar da forma que está aqui. Já o problema já deu, para a gente não poluir tanto nossa imagem. A gente sabe também que a área atua para fora do volume de controle, né? Vocês viram isso? Sempre para fora. Vou deixar a área em azul aqui para combinar com a velocidade. A área para fora. A gente sabe também, a gente vai ter as forças agora, né? A gente pode colocar a força de reação. Nosso Rx, nosso Ry. E aqui a força peso, né? Que nesse caso aqui a gente tem informação do volume interno, consequentemente a gente pode calcular o volume de água, desculpa, a massa de água e o peso da água dentro desse redutor. E temos informação da massa do redutor, né? Então precisa ser levado em consideração a força-peso também. O que é que a gente tem mais? As forças devido à pressão. A gente vai ter uma força que atua aqui e a outra força que atua do outro lado, sempre para dentro do volume de controle, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida ainda em por que a força atua para dentro do volume de controle? A força devido à pressão, desculpa. Ou podemos prosseguir? Professor, Oi, você pode explicar por que que ela atua para dentro? posso sim. Só organizar aqui. Bom, aqui as reações. Alguma dúvida? As reações de Y e de X. Normalmente, pessoal, isso aqui a gente não sabe é, a orientação, tá? Dessas duas forças. O que é que a gente faz? É comum nós optarmos em colocar essas reações no sentido positivo do eixo, tanto de X como de Y. Porque aí se a gente encontra uma resposta negativa, quer dizer que isso aqui tá no sentido contrário que o que é, certo? Então normalmente a gente adota no sentido positivo, mas na real a gente não sabe o sentido real dessas duas forças, ok? Mas é comum a gente adotar no sentido positivo, porque se a resposta sair negativa, aí a gente é só mudar o sentido aqui e tá tudo ok. Beleza? Aqui a nossa força-peso. Eu já comento sobre a pressão, tá? Só terminar de organizar aqui. Aqui a gente vai ter a força de pressão 1, chamar de FP1. E aqui a força devido à pressão de FP2. Coloquei esses vetores grandes, pessoal, só para a gente melhorar a visualização, certo? Então vamos lá. Por que que essas pressões sempre vão atuar para dentro, né? Primeiro, aqui a gente vai ter os vetores áreas, que são sempre para fora. Então, área 1
e área 2. Aí a gente viu lá que para calcular a pressão, não sei se eu tenho essa equação aqui, a gente precisa dessa equação aqui. Cálculo de pressão da força, né, devido à pressão. Então, considerando aí uma pressão constante, uma distribuição de pressão constante, analisando aqui a superfície 1, certo? A gente fica com menos P1 vezes a integral de dA, que é o próprio A, né? Que no caso aqui seria A1. Só que notem o seguinte, pessoal. É, aqui a gente tem um vetor área, né? Então a gente precisa considerar aqui o para onde está apontando, que nesse caso está para a esquerda, é o sentido negativo. Então aqui fica menos A1. Consequentemente, essa força na superfície 1 devido à pressão vai ficar P1 vezes A1, positivo. Então por isso que está para a direita. Forma semelhante para a superfície 2. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, tá? Na superfície 2 a gente fica com P2. Só que agora a área é uma área que aponta no sentido positivo de x. Então aqui fica 2. E aí a resposta menos P2A2. Uma força que está no sentido negativo de x. Por isso aqui está para dentro. Aí sempre que a gente for fazer isso, essa análise, sempre a gente vai chegar em que as forças elas vão estar apontando para dentro. Então, para poupar esse trabalho aqui de fazer essa análise, vocês podem considerar essa força atuando para dentro aqui do volume, tá certo? Ajudou a visualizar? Professor, Ajudou sim. o, o Oi. P1, ele é negativo também? Não, esse menos é da fórmula, tá? E o menos é da fórmula. Ah, P1 é ok. positivo. A pressão, ela não é um vetor, tá? É uma distribuição de força. Notem na fórmula aí que o único vetor é a velocidade, é a área. A pressão não é um vetor, tá certo? O menos é da própria fórmula. Não confunde isso. É comum, já notei muito isso em provas, os alunos confundirem isso aqui, P vezes A, com produto escalar de velocidade e área. São duas coisas distintas, certo? Por mais que a pressão ela atue aqui para dentro, a distribuição de pressão, e a área contrária, a gente não tem uma força devido à pressão negativa, porque a pressão não é um vetor propriamente dito, certo? Diferentemente da velocidade que a gente tem aqui. Então, não confundir o produto escalar da velocidade e da área com o produto da pressão, que é um escalar, vezes o vetor da área. E aí aqui a gente vai obter um vetor que é a força. Nesse caso aqui, esse F de P1 e F de P2. Ok? Alguma dúvida ainda em relação a isso? Tem não, tá ok. Beleza. Então, deixar tudo negrito aqui. Vou apagar aqui para a gente não ficar com mais espaço para solucionar nosso problema. Então aqui está basicamente as forças que a gente tem envolvida, né? As reações, o peso e as forças devido à pressão. Pessoal, antes de fazer qualquer coisa nos problemas de fluidos, uma dica, uma sugestão que eu posso dar para vocês é anotar as informações que a gente tem no problema, certo? Então, velocidade. Aqui eu não vou anotar do lado porque já está tudo no desenho. Mas velocidade, área, diâmetro, se for dar diâmetro, que é esse caso, pressão, etc. E as incógnitas que a gente não tem. Então, o que é que a gente não tem aqui? RY, RX, o peso, a gente tem que calcular, e a pressão 2. A pressão 2, como eu falei para vocês, basicamente a gente tem duas equações para calcular a pressão. A equação do Bernoulli, né, que é essa daqui, e a equação de manometria que a gente aprendeu lá na primeira unidade. Ah, professor, por que que eu não posso usar manometria aqui? Porque a gente não tem um manômetro. A gente não tem aqui um manômetro em um manômetro diferencial, um manômetro inclinado, enfim, a gente não tem isso. A gente não tem como calcular essa pressão. Nessa questão aqui, por exemplo, esse manômetro aqui ele existe justamente, primeiro, para calcular a velocidade, né, porque tem um tubo de estagnação, mas também para que a gente ter as informações, se aqui não fosse um tubo de Pitot, para calcular a pressão nesse ponto aqui do escoamento, certo?
Então, o manômetro a gente vai ter basicamente para isso. Nesse caso, a gente não tem isso, então temos que utilizar aqui da equação de Bernoulli para calcular essa pressão. E aí, para a gente utilizar a equação de Bernoulli, a gente precisa, vocês viram, precisa definir dois pontos, né? Vou colocar esse peso mais para cá. A gente precisa definir dois pontos no escoamento. E aí, quais são os pontos ótimos, né, para a gente utilizar essa equação? São pontos colineares, de forma que as suas alturas sejam iguais. Então, considerando, por exemplo, esse ponto aqui no centro e esse ponto aqui, ó, colinear, notem que eles vão estar na mesma eles vão estar na mesma altura, esses dois pontos. Deixa eu diminuir esse vetor para não. Então, notem que esses dois pontos, o ponto um aqui em relação à área um e o ponto 2 em relação à área 2, eles estão na mesma altura. Se eles vão estar na mesma altura, esse Z, né, que é a posição, independente do nosso referencial, vão ser iguais. E aí a nossa equação ela se torna uma equação mais simples. Então, aqui o nosso ponto um e aqui o ponto 2. Deu para entender isso, pessoal? Sim ou não? Deu para entender ou não, pessoal? Preciso do feedback de vocês. Deu, professor. Beleza. Então aqui velocidade, pressão. Nesse caso é a pressão 2. Aqui velocidade 1. E aqui a pressão. Então, daqui dessa equação, pessoal, o que é que a gente consegue, o que é que a gente consegue fazer, né? A gente sabe que essas alturas são as mesmas. Tanto Z1 é igual a Z2, né? Então, isso aqui se anula. Essas duas alturas, certo? São os valores iguais. Independente de onde a gente colocar o nosso eixo aqui de referência, para medir o ponto 1 e medir o ponto 2, eles vão ser iguais, porque estão na mesma altura. Por isso que é uma boa selecionar pontos colineares, né? Que estejam na mesma altura. Então, essa parcela aqui vai ser anulada. E o que a gente precisa encontrar, o que a gente está interessado, é nesse P2 aqui, ó. Tá? Então, isolando o P2 nessa conta, a gente fica com V1, desculpa, P1 mais P1 sobre ρ mais V1 menos V2 ao quadrado. Tudo isso aqui vezes ρ. Concordam? Sim ou não? Se a gente isolar P2 aí, a gente fica com essa equação para
para o cálculo. Notem que essa pressão vai ser uma pressão manométrica, porque a gente está utilizando o P1 aqui manométrico já, certo? Então, a nossa pressão ela também já é uma pressão manométrica que a gente vai encontrar. Tudo certo? Ou ficou alguma dúvida até aqui? Não. Posso prosseguir, pessoal? Pode, tranquilo. Beleza. Então, pessoal, vou deixar aqui em função, tá? A nossa pressão. Isso aqui vocês podem fazer depois, tá? Esse cálculo, para a gente poder caminhar mais rápido com a solução, tá certo? Vou deixar tudo montado em função das variáveis, depois vocês substituem e ver a resposta final, que inclusive está aqui no gabarito, tá? Vocês podem considerar, conferir isso com calma. Então, beleza. Aqui a gente calcula a pressão, né, através dessa fórmula. E agora a gente pode vir para as equações da conservação da quantidade de movimento, né, propriamente dito. Só que antes de fazer a equação da quantidade de movimento, como eu falei para vocês, eu gosto de anotar e todas as incógnitas que a gente, todas as variáveis do nosso problema antes de prosseguir com a solução. Então, quais são as variáveis, né? Quando a gente utiliza a equação da quantidade da quantidade de movimento, a gente tem uma equação tipo esta aqui, certo? Equação grande, né? Tem aqui força de superfície, força de campo, duas integrais, basicamente, aqui já tá um somatório por conta desses comentos. A gente tem também um escoamento uniforme, que é a velocidade média. Então a gente pode considerar escoamento uniforme. Então nossa expressão é um tanto grande. Aí, o que é que aparece aqui, né? Aparece vetor velocidade e aparece uma componente do vetor velocidade. Então, eu gosto muito de calcular essas componentes antes de vir para cá. E acho uma boa de ser feito isso. Por quê? Porque eu já identifiquei várias vezes em outros semestres, muito comum, porque em muitas questões essa componente é igual ao próprio vetor. Aí às vezes a gente fica no automático de sempre que vê essa equação substituir simplesmente pelo próprio vetor velocidade, mas nem sempre é assim. E aí, por isso que eu gosto de tomar nota dessas componentes separadamente para depois substituir, tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com vocês. Então como a gente vai analisar o movimento tanto em x como em y, a gente vai tomar nota aqui do quanto que é essa componente em x para velocidade 1, para velocidade 2 e a mesma coisa para as velocidades em y, tá certo? Então quanto vale essa componente aqui, que é a componente x do vetor velocidade 1? Lembrando que o vetor velocidade ele está aqui, ó. Esse é o vetor velocidade. O nosso próprio, que já está aqui no ilustrado no problema, né? Quanto é que vale essa componente? Sabendo que é a componente x que a gente quer. Vale 3? É o próprio V1, ou 3, né? Vou deixar em V1 aqui porque a gente tá deixando tudo em função das variáveis que a gente tem no problema. Então, o 1 vale V1, o próprio V1, né? Quanto que vale o 2? Que é a componente 2 da velocidade 2. Componente em x, desculpa, da velocidade 2. Sabendo que esse é o vetor velocidade. 2, desculpa. Seria menos V2? Não, nesse caso aqui é o próprio V2. Não é menos porque a velocidade está para a direita, continua para a direita, certo? Se estivesse para a Ok. esquerda, aí sim seria menos. Nesse caso aqui, como também está para a direita, é V2, ok? Aí as outras incógnitas que a gente tem são a componente y da velocidade, a velocidade 1,
Vale quanto essa componente y da velocidade? Do vetor velocidade 1. Tem como a Vale gente zero. decompor isso? É zero, né? Porque a gente não tem esse vetor, o vetor resultante, que é esse V aqui, ele está completamente na horizontal. Então, ele não vai apresentar a componente em y. Mesma coisa aqui para o vetor 2. Está completamente na horizontal. Então, ele não vai ter componente em y. Ah, professor, quando é que ele vai ter componente em x e em y? Quando o vetor velocidade for assim, ó. Fazer até grande aqui para a gente deixar isso bem fixo. Então, imagina aí, a gente tem esse vetor velocidade. Aí vamos ter, nesse vetor, duas componentes, né? Uma componente em x e uma componente em y. Aí aqui sim, a gente fica com v, vzinho, e aqui a componente x, que é o nosso u. Sabendo que aqui existe, por exemplo, um ângulo θ entre eles, a gente tira que esse u é igual a v cosseno de θ, certo? E aqui esse v é igual a v vzão seno θ. A gente precisa fazer uma decomposição do vetor. Certo, pessoal? Se esse vetor estivesse ao contrário, estivesse para baixo, aí nossas componentes iriam mudar também. Imagina que tivesse assim, ó, tivesse apontando para baixo. Aí a componente também estaria apontando para baixo. Aliás, nesse caso aqui, para a esquerda. E aqui a componente y também, ó, no caso agora apontando para baixo. Aí aqui seria negativo e aqui seria também negativo. Ficou claro isso, pessoal? Em relação ao cálculo dessas componentes? Ou resta alguma dúvida? Alguém não entendeu isso daqui? Das componentes? Posso Não, professor, a gente prosseguir, pessoal? entendeu já. Beleza, obrigado. Então, eu vou apagar aqui para a gente não atrapalhar, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já organizou as componentes. A gente tomou nota de quanto é que vale cada uma. Aí a gente veio para a equação da conservação da quantidade de movimento. Primeira coisa, a gente vai ter força de superfície mais forças de campo. O campo gravitacional aqui é o único que a gente vai levar em consideração, né? Como a gente sabe, o campo gravitacional aqui ele é em função dessa aceleração da gravidade, né? Que sabemos que a aceleração da gravidade ela atua para baixo na vertical, certo? Com isso, a gente não existe, né, campo gravitacional em X. Então a gente não vai ter força de campo em X. Então, esse termo aqui é zero. A outra coisa, né? A gente tem regime permanente, ou um escoamento permanente, vou colocar regime aqui para não confundir. No regime permanente, as propriedades não variam no tempo, então essa integral aqui também é nula. E aí resta para a gente um somatório do fluxo da quantidade de movimento através da superfície de controle. Virou um somatório porque a gente está trabalhando com um escoamento uniforme e as forças de superfície. Então, basicamente, nossa equação aqui se resume a esses dois termos, essa igualdade aqui, essa igualdade de forças, né?
Então, separando aqui esses dois termos, as forças de superfície e o fluxo, analisando cada um separadamente, a gente tem a seguinte situação. Forças de superfície. Quais são as forças de superfície que atuam em X? Lembrando que as forças de superfície são as forças de contato e as forças devido à pressão. Então, que forças são essas? A força de contato é a reação, o Rx, certo? Que aqui é positivo porque a gente está fazendo a consideração inicial que está para a direita. Se esse vetor fosse colocado para a esquerda, aqui seria menos Rx, tá? Mas a gente está supondo que ele está para a direita, então que a gente pode deixar positivo. Por isso que é comum a gente deixar essa reação positiva, para aqui não ter que aqui ter que ficar colocando sinal negativo e acabar errando a solução do problema. Quais são as outras forças que a gente tem de superfície? A força de pressão. Isso. Na força de pressão, a gente precisa ver para onde essa força está apontando, né? Nesse caso, como a força devido à pressão, tanto a força 1 como a força 2, ambas atuam na direção no sentido de x, certo? Então a gente só vai considerar, a gente só vai ter força de pressão em x, e não vai ter força de pressão em y. Se por acaso essa superfície estivesse inclinada, aí a gente teria uma decomposição dessa força. Não é esse caso. Então aqui a gente vai ficar com mais F de P1x menos F de P2x. Onde esse F de P1 e F de P2, isso aqui é a pressão, né? Pressão 1 lembrando que a gente trabalha com pressão manométrica, vezes a área 1. E aqui, mesma coisa, só que P2 vezes a área 2. Por isso que foi importante a gente calcular a pressão aqui previamente. E se a gente fosse escrever direto essa equação, ia chegar nessa incógnita aqui que a gente não tinha. Por isso que é importante fazer essa análise antes de prosseguir com toda a solução do problema. Isso aqui fica Rx mais P1 vezes a área 1 e aqui P2 vezes a área 2. Então, basicamente aqui a gente tem todas as informações, né, de diâmetro e de pressão. Vai faltar a reação, que é o que a gente vai encontrar depois. E analisando aqui, ó, o somatório do fluxo da quantidade de movimento, a gente vai ficar com U1, que é a primeira superfície de controle, né? Essa superfície aqui, vezes ρ, que é a massa específica. Nesse caso é a massa específica da gasolina, tá, pessoal? 720 kg por metro cúbico. Isso aqui, pessoal, chamar atenção para isso aqui, tá? Não confundam isso aqui com massa específica. Isso aqui é densidade relativa, tá? Isso aqui é o que a gente utiliza para calcular a massa específica. No caso, multiplica por 1000, né? Vai encontrar 720 kg por metro cúbico. Não confundir com isso aqui, tá? Foi muito comum, teve erro na prova e eu sempre encontro isso em outros semestres também, sempre encontrei no uso da massa específica usar esse SG. Tem que lembrar de multiplicar por 1000, tá?
Aí aqui a gente vai ter o produto escalar entre a velocidade 1 e a velocidade e a área 1. Esse produto escalar, pessoal, na entrada, ele é positivo ou negativo? Lembrando que aqui sim, é um produto escalar entre dois vetores. Na entrada ele é positivo. Mas aqui a gente tem um vetor, o vetor velocidade, ele entra e o vetor área Negativo. sai. É positivo ou negativo? Que é negativo, tá? Negativo. Preste atenção nisso. Sempre na entrada é negativo. Produto escalar quando os dois vetores eles estão em sentidos opostos é um produto escalar negativo, tá? Por isso que eu falei para não chamei a atenção para não confundir com esse cálculo aqui de pressão. A pressão ela não é um vetor, então independe de por onde a pressão está apontando. O que interessa é aquele menos da fórmula e para onde a área está apontando. Aí é como a gente mostrou anteriormente, né? A primeira força ela é positiva e a segunda é negativa. No geral, as forças atuam para dentro do volume de controle. Então, por isso que a gente já fez essa esquematização aqui. Nesse caso aqui, da velocidade e área, é um produto escalar entre dois vetores. Como já foi mostrado nas aulas anteriores para vocês, quando a gente tem essa situação de velocidade vezes área, ou de qualquer outra coisa, né, dois vetores em sentidos opostos, esse produto escalar é negativo. Por isso que eu falei para vocês que eu prefiro fazer isso aqui separadamente, ó, tomar nota do que quanto que é essa componente, para a gente não confundir esse, porque às vezes essa componente é negativa e aparece esse menos aqui ou fica o menos na frente, quando faz muito rápido, a gente já vai fazer essa questão muito rápida, já coloca esse menos do produto escalar aqui na frente, aí pensa que a componente é negativa, quando na verdade é positiva, aí, eita, coloquei errado aqui o valor da componente, aí apaga o sinal. Só que o sinal foi do produto escalar. Então, eu sugiro, é uma coisa que eu costumo fazer para eu não errar quando eu estou fazendo exercício, é colocar esses sinais, tanto da componente como do produto escalar, em lugares separados, para não ter essa confusão. Por isso que eu deixo aqui entre parênteses, tá certo? Então, lembrando, produto escalar na entrada é negativo, porque a velocidade vai aponta para a direita, normalmente, e a área aponta para a esquerda, certo? Produto escalar negativo. Mas, aí a gente vai para a superfície 2, que aí a gente vai ter o 2 vezes agora um produto escalar, onde o vetor velocidade aponta no mesmo sentido do vetor área. Então, esse produto escalar é positivo. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Ficou. Beleza. Então, dando continuidade aqui, ó. Agora aqui a gente faz a substituição. O 1, a gente já viu que vale o próprio V1. E o 2 vale o próprio V2. Tá certo? E aí a gente chega nessa expressão. Uma coisa que vocês poderiam fazer, pessoal, nesse caso aqui, é calcular a vazão, né, a vazão volumétrica, que é a mesma, tanto na entrada quanto na saída, e simplificar essa equação, certo? Como a gente não fez isso, eu não vou colocar aqui para não confundir. Mas, se fosse feito cálculo da vazão ou da vazão máxima, isso aqui teria essa simplificação aqui também, tá? Só a título de simplificação, certo? Não sintam-se obrigados a fazer isso sempre, não. Antônio, Oi. no caso aí, o 1 e o 2, os dois deram positivo por quê mesmo? Porque as velocidades, o vetor velocidade é positivo. O vetor aponta para a direita. O vetor é esse aqui, ó, essa setinha aqui. É no sentido do escoamento, do fluxo. Certo. Isso aqui vocês ainda poderiam simplificar dessa forma, tá? Se calcular a se calcular a vazão. No caso, não foi o nosso caso, mas aqui eu estou colocando, chamando a atenção, porque pode ser feito essas simplificações nessa expressão. E aqui a gente fica com fluxo de massa, ou vazão máxima, vezes V2 menos V1. Então fica essa simplificação aqui para a equação. Se isso aqui for calculado previamente, certo?
ou o fluxo de massa ou a vazão mássica, ou a vazão volumétrica, desculpa. Como a gente não fez isso, a gente vai utilizar essa expressão aqui, certo? Que foi a expressão que a gente tem melhor apresentado aqui em função das variáveis que a gente tem, que são variáveis conhecidas. No final das contas, a nossa igualdade, ó, se resulta nisso aqui. Rx mais a força de pressão 1 menos a força de pressão 2 igual a toda essa expressão. Com isso, se a gente isolar o Rx, que é o que a gente está interessado em calcular, organizando aqui, né, a gente vai ficar com V2, que é positivo. Aqui já organizando a equação. Isso aqui que é negativo vem para o outro lado positivo. E essa força que é positiva, quando muda de lado na equação, vem negativo. Então aqui é a equação para calcular a reação de X. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui. Sim ou não? Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram compreender? Ou não entenderam algum passo dessa solução? Não, professor, a gente entendeu. Beleza. Só para chamar atenção para um detalhe, pessoal. No CIGA, esses slides aqui, por exemplo, ó, ele já está no CIGA com toda essa solução, tá? Então, caso alguém fique com alguma dúvida em relação aos componentes de velocidade, de pressão, aqui nesse caso, ó, a velocidade, ela está, a velocidade 2, né? Esse vetor aqui, ó. Aí a componente 1 desse é em relação a essa velocidade, que é de tá na horizontal, componente positivo em x, componente nula em y. A velocidade 2, a componente x é positiva porque tá para a direita, ó. Então v2 cosseno de 30. E a velocidade 2, a componente em y é negativa porque está apontando para baixo. Então menos v2 seno 30, certo? Mesma coisa aqui para a pressão. Pressão atuando para dentro do volume de controle. Aqui nesse caso está inclinado o vetor. Então, em x, a gente precisa fazer uma decomposição desse vetor, e ela é negativa, porque vai estar apontando para a esquerda, né? Quando a gente analisa esse escoamento em y, a pressão ela vai ser positiva, porque vai ser para cima, o vetor está apontando para cima, tá certo? Em função aqui dessa decomposição. Então, vocês podem ver isso aqui também no CIGA, que tem toda essa solução, certo? Desses problemas, caso ainda reste alguma dúvida em relação a isso, ok? Então vamos voltar para cá para o nosso problema. Então aqui a gente encontra a reação através dessa equação. Aqui todas essas informações vocês têm, certo? Aqui as informações das áreas, pode até substituir aqui. Aí vocês chegam nessa equação. Então tem velocidade, tem diâmetro e tem as pressões que já foi calculado. Aqui para calcular o Rx. Para calcular o Ry, a gente vai fazer algo semelhante, só que agora analisando o movimento em y, né? Vamos apagar tudo isso aqui. Pressão aqui eu vou deixar essa expressão porque a gente utiliza. E agora a gente vem para a nossa equação de y, da quantidade de movimento.
Mesma coisa. Escoamento permanente. Nenhuma propriedade variando no tempo, então essa integral ela é anulada. Agora a gente vai ter a força de campo, porque a gente existe aqui a força peso, certo? A gente precisa levar ela em consideração. A gente não pode desprezar a força peso, porque, primeiro, é dado a massa e o volume dessa tubulação, então a gente vai ter a massa de água, vai ter a massa da tubulação, e o problema não diz para a gente desprezar os efeitos gravitacionais. Se o problema dissesse isso, a gente desprezaria, mas não é o caso. Aí a nossa expressão ela se reduz a basicamente as forças de superfície mais as forças de campo vai ser igual ao fluxo da quantidade de movimento, só que agora em y. Aí o que é que a gente fez? A gente já viu aqui que a gente não existe movimento em y, certo? A gente não tem componente de velocidade em y. Então essa integral aqui, na verdade é um somatório, né? Esse nosso somatório aqui, ele também é anulado. Concordam? A gente já pode desprezar direto aqui esse somatório, porque a gente já identificou que a componente, o nosso V1 e o V2, é zero. Então a gente não precisa se preocupar com esse termo aqui da equação. Tudo bem, pessoal? Tudo certo ou não? Tudo certo, professor. Beleza. Então, nossa expressão ela se reduz, ó. Força de superfície é igual a menos a força de campo. Basicamente, colocando uma para o seu respectivo lado da equação, né? Porque vai ficar igual a zero. Então, nesse caso, quem são as forças de superfície, né? Força de superfície é basicamente as nossas forças de reação e a força devido à pressão. E aqui, nesse caso do movimento em Y, analisando o eixo Y aqui, a gente só vai ter RY, porque não existe força de pressão em Y. Já que a gente viu que a força de reação, desculpa, a força de pressão, ela atua completamente em X. Então, o nosso força de superfície é apenas a reação. Se essa pressão ela tivesse inclinada, tipo esse problema aqui, aí sim a gente teria força de pressão, força de pressão no, na direção de Y, mas não é o nosso caso. No nosso caso, a força de pressão ela está completamente na horizontal, ambas as forças. Então a gente só fica com a força de reação. Já a força de campo, se a gente for analisar, a gente vai ter o peso, né? Então, menos, opa, sempre perde essa formatação. Já a força de campo, a gente fica com exatamente o peso. E aqui menos, né? Porque o peso está para baixo, no sentido negativo do eixo Y. E o peso, ele é dado pelo peso total, que vai ser o peso da conexão mais o peso, nesse caso aqui, gasolina, né? Costumo trabalhar com água, mas aqui é o peso da gasolina. Peso da conexão, para a gente calcular, basicamente, massa vezes a gravidade, já que a massa é conhecida. Então aqui a gente fica com massa da conexão vezes a gravidade. E aqui, massa da gasolina vezes a gravidade. Problema, a gente não tem a massa da gasolina, mas nós conhecemos o volume da conexão desse redutor.
Se conhecemos o volume, dá para conhecer a massa da gasolina. Simplesmente multiplicando o volume pela massa específica, né? A gente sabe que massa específica é igual a massa sobre o volume, então massa é massa específica vezes o volume. Que o volume da conexão. Então, voltando aqui para essa nossa expressão, ó, nesse caso, a reação de Y, que é o que a gente está interessado, ela vai ser igual. Notem que aqui já tem um menos, tá? Nessa nossa igualdade. Então vai ter menos de novo aqui, que é o que dá força a peso, né? Que ela atua para baixo, a gente tem que levar isso em consideração. Aí menos com menos, isso aqui fica positivo. Então, basicamente, a força de reação em Y é devido ao peso da tubulação e o peso de fluido que a gente tem envolvido aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Ficou Tudo alguma ok. dúvida, pessoal? Acho que ficou Beleza. claro. Então, pessoal, coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Quando a gente faz esses problemas, tanto de Bernoulli como os problemas de conservação da quantidade de movimento, né? Fazer as coisas separadamente é uma sugestão boa para não se atrapalhar, principalmente nesses, nesses sinais, certo? Um sinal negativo, um sinal que realmente é negativo, às vezes de uma componente de uma força, componente de uma velocidade e o sinal da fórmula, tá? Então tentem fazer isso separadamente e ordenado para não se atrapalhar quanto a isso. Tomar nota dessas informações que o problema dá. Quando chegar na hora de utilizar, já ter isso anotado e não ter que recalcular essas coisas, certo? Então, esse tipo de ajuste, de organização na equação, no problema, na solução do problema, muitas vezes acaba ajudando durante a solução. A gente não se atrapalhar tanto na hora que está resolvendo. Como vocês estão vendo, esse assunto, eu acho que é o assunto que a gente tem as maiores equações que a gente trabalha e a solução fica um tanto longa, tá? Como estou vendo aqui, a expressão fica bem grande. Isso aqui de separar essas variáveis, tanto a variável de força como do fluxo da quantidade de movimento, também é uma boa para ver essas expressões separadamente, do que simplesmente a gente chegar aqui e escrever essa equação completa de uma vez só, certo? Mas fica a critério de vocês a forma da solução. Isso aqui é só uma orientação, certo? É uma coisa que funciona muito bem para mim e das outras vezes que eu expliquei em outros semestres, dessa forma também os alunos me deram um feedback que foi bom. Então por isso que eu continuo dessa forma. Já expliquei assim, mostrando, colocando tudo de uma vez e gerou muita confusão, então por isso que eu prefiro fazer isso separadamente, analisar cada termo e depois juntar na equação, mas fica a critério de vocês a forma de solucionar. Afinal, cada um sabe o que é melhor, né? Quando está resolvendo. No mais, não ficou nenhuma dúvida, né? A gente pode partir para o próximo exercício. Nosso tempo já passou, mas vou pelo menos montar aqui esse exercício com vocês, bem semelhante ao que a gente fez anteriormente, tá certo? Então, seguinte. Deixa logo um slide em branco. Que é o problema diz o seguinte: a figura abaixo mostra um jato de água incidindo numa placa que apresenta massa
de 1,5 quilos. O bocal descarrega a água a 10 metros por segundo e o diâmetro do jato da seção, desculpa, na seção de descarga é de 20 milímetros. Nestas condições, determine a altura H. Então, situação, pessoal. A gente notem que esse jato aqui, ele é um jato cônico, certo? Esse 20 milímetros diz respeito a essa seção aqui, ó, menor, e não a essa daqui. Então são coisas a gente prestar atenção. Tá aqui nossa figura, a representação. E aí o que é que acontece? Nosso interesse aqui é em calcular o H, né? Essa altura. Se a gente for lembrar das equações que a gente tem, basicamente até então a gente viu 3 equações: conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, conservação do momento e a equação de Bernoulli. Qual dessas três correlaciona a altura? Qual das três equações leva em consideração o termo, a variável altura para o seu cálculo? A equação de Bernoulli. Isso. A equação de Bernoulli é uma equação que a gente correlaciona a altura, né? O que é que a gente precisa? Basicamente, definir aqui uma referência, né? Para a equação. Colocar aqui, dizer que essa que seria a origem do nosso sistema de referência de Bernoulli, que seria o Z, né? Normalmente a gente utiliza Z. Então, vamos supor que a nossa referência seja aqui. E quando a gente utiliza da equação de Bernoulli, a gente precisa de 2 pontos. Concordam comigo? Sim ou não? Que foi o que a gente fez aqui anteriormente. A gente utilizou de 2 pontos que eu não estou conseguindo selecionar. Mas tudo bem. Aqui. Então, que pontos a gente poderia utilizar aqui para ter uma melhor solução, né? Pontos onde a gente tem informação. Na saída do bocal, a gente tem informação. Informação de quê? De pressão, que as pressões aqui são iguais, está tudo aberto. Então, P1 vai ser igual a P2, né? Pressão atmosférica. Mas a gente tem informação dessa velocidade de saída. E o problema já disse aqui, ó. O bocal descarrega água a 10 metros por segundo, que é essa velocidade. Ah, professor, essa velocidade aqui não é igual a essa aqui de cima, não? Não. Não, porque aqui a gente tem um cone, ó. Essa área é diferente. Se essa área é diferente dessa, as velocidades são iguais. Por mais que a gente tenha a mesma vazão, as velocidades são distintas. Então, ponto 1, e aqui a gente pode considerar, ó, o ponto 2. Ou aqui em cima na placa mesmo, para coincidir aqui com o nosso H. Tá certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida na escolha desses pontos? Ponto 1 e ponto 2. Tudo bem aqui, pessoal? Tá ok, professor. Então, se a gente fosse montar a equação de Bernoulli, ó, aqui, a gente tem a seguinte situação. Pressão. As pressões são iguais. A gente está trabalhando aqui, está tudo aberto. Esses dois termos de pressões são nulos. Certo? Outra coisa, nosso ponto 1 ele está exatamente na origem do nosso sistema de coordenadas Z. Então, Z1 O senhor também poderia é nulo. explicar de novo por que as pressões são nulas aí? Porque aqui a gente está trabalhando na atmosfera. A gente está num ambiente aberto. Então, essa pressão aqui de saída é igual a essa. Porque está tudo igual. Está tudo no mesmo ambiente. Certo? Diferente dessa questão que a gente fez, que a gente estava trabalhando num volume de controle num sistema fechado. E aqui a gente tem diferença de pressão. Se tivesse tudo aberto, as pressões também seriam iguais. Que é esse caso aqui. Certo? Certo. E o Z1 também é nulo, porque está na origem do sistema de coordenadas. Ah, professor, eu coloquei meu sistema de coordenadas aqui em cima.
Tem problema? Não. Só vai mudar o que é Z1 e o que é Z2, certo? Já que o sistema está aqui, Z1 igual a zero. E aí a gente vai ter que Z2 vai ser igual ao próprio H, que é o que a gente está interessado em calcular. Então, simplificando essa equação, a gente vai ter basicamente que H, que é a altura que a gente está, que é o próprio Z2, isolando aqui, né? O H a gente fica com V1 menos V2 ao quadrado. Tudo isso, né? Dividido pela gravidade, por 2G. Então, basicamente, para a gente encontrar essa altura, que é o que está sendo pedido no problema, a gente precisa da velocidade 1 e da velocidade 2. Aqui a gente só tem a velocidade 1. A gente precisa encontrar essa velocidade 2 aqui. Alguma sugestão de como é que a gente pode encontrar essa velocidade? Por conta Tem a da... área do outro lado? A gente não tem a área, não conhecemos essa área aqui. Que a gente conhece só essa. E a gente conhece aqui a massa dessa placa. Pessoal, só outra coisa. Esse problema não está dizendo, tá um erro aqui de escrita. Ele não está dizendo, mas considerem que essa placa ela está fixa, ela está em equilíbrio com esse jato de água, certo? Se ela está em equilíbrio com esse jato de água, quer dizer o quê? Que a força, que o peso dela, de 1,5 kg, é suficiente para manter o equilíbrio nessa situação. Então, o peso da placa é igual à própria reação aquela reação de equilíbrio que a gente tanto calcula. Concordam? Que a reação não é para manter o equilíbrio? Se o peso já está mantendo a estrutura em equilíbrio, a gente pode considerar ele a nossa reação. Ok? Concordam, pessoal? Concordo, professor. Então vai usar a conservação da massa? Vai utilizar as duas coisas. Vocês vão ver. As três coisas, na verdade, né? Então, seguinte. Para a gente utilizar a conservação do momento, pessoal, a gente precisa, e conservação da massa, nós precisamos definir um volume de controle, certo? Então, que volume de controle seria bom? Isso aqui, tudo isso, ou essa coisa menor aqui que a gente tem mais informação. Esse maior aqui, ou esse menor? O maior? O maior. Vamos fazer perguntas aqui para vocês. A gente tem informação dessa velocidade dessa área, tá entrando aqui no volume de controle? Sim ou não? Sim. A gente tem informação da velocidade da área dessa área que está saindo na saída? Tem ou não? A gente não tem, pessoal, informação de quanto que é essa velocidade e quanto é essa área, certo? Então já são mais duas incógnitas no nosso problema. Além disso, notem que esse volume aqui, desse cone, é um volume um tanto grande para a gente desprezar naquele cálculo da força-peso, certo?
Então não seria uma boa a gente selecionar esse volume de controle aqui. A gente pode selecionar esse menor aqui, ó. Considerar assim. Por quê? Porque aqui a gente tem um volume de água bem menor, certo? Que a gente pode desprezar no, no nosso problema. A gente pode considerar que essa velocidade do ponto 2 é a velocidade que está chegando aqui, ó. Aqui a gente vai ter V2, ó, entrando no nosso volume de controle. Eu posso considerar que é a mesma velocidade aqui no ponto, a distância é muito pequena. Certo? E aqui a gente vai ter, como eu falei para vocês, o peso da placa ele vai atuar como a própria reação. Já que é suficiente para manter a estrutura em equilíbrio, né? Como a gente já comentou, o peso, quando a gente fala em equilíbrio, nesse cálculo aqui, no uso da segunda lei de Newton, né? Conservação da quantidade de movimento, a gente está se referindo, interessado basicamente em encontrar as forças que mantêm a tubulação, que mantêm a estrutura em equilíbrio. Nesse caso aqui é uma placa, né? Então o peso ele é suficiente para manter tudo isso aí em equilíbrio. Aí esse peso é igual o nosso próprio RY, por exemplo. É igual ao peso. E aqui já é uma informação conhecida, a gente não precisa calcular não precisa calcular essa informação, essa reação. E aí a gente fica com aqui é o V2, né? Lembrando que a área sempre atua para fora. Do volume de controle. Vou colocar para cá. Para não confundir. E aqui nossa área 2. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, não. Beleza. Então, o que é que a gente tem na nossa expressão, né? Primeiro a gente fazer nossas considerações. Regime permanente. Escoamento uniforme e fluido incompressível. A gente está trabalhando aqui com água, certo? A gente pode considerar um fluido incompressível. Escoamento uniforme, a gente não tem informação do perfil de velocidade. Regime permanente. O problema não está dizendo que está variando massa específica, vazão, nem nada desse tipo, nem que está havendo alguma taxa de variação. Então a gente pode considerar regime permanente. A outra coisa é aqui também a gente pode considerar um escoamento sem perda, certo? Escoamento sem atrito, que é a nossa deixa para utilizar aqui a equação de Bernoulli, tá? Isso aqui é uma consideração. Então, beleza. Quando a gente vem para essa equação da conservação da quantidade de movimento, por que que a gente vai utilizar essa equação agora? Porque a gente tem informação de força. A gente conhece essa força aqui, certo? A gente conhece a força de reação. Se a gente fosse calcular, fosse utilizar a conservação da massa diz basicamente o seguinte. Quando a gente está no regime permanente, a conservação da massa, a gente tem que a vazão de entrada ela é igual à vazão de saída. Isso aqui é da conservação da massa quando a gente tem o regime permanente, certo? Vou colocar aqui do lado. No final das contas, a gente chega nessa expressão aqui. Aí, o que é que essa expressão quer dizer, né? Que a vazão de entrada, imagina o seguinte agora, que essa vazão de entrada a gente esteja
correlacionando V1 e A1. Isso aqui seja igual a V2 A2. Certo? Por que isso? Quando a gente está considerando que essa vazão aqui, ó, da saída do bocal é igual à vazão que está chegando aqui na placa, certo? Isso aqui é da conservação da massa. Isso aqui vai ser importante para a gente poder utilizar aqui a conservação da quantidade de movimento. Pelo seguinte motivo. A gente vai ter aqui força de superfície. Força de superfície são as forças de reação e de pressão, né? De pressão a gente não tem, porque está aberto. Não existe pressão manométrica, né? Na atmosférica. Tudo zero. Força de campo. Esse volume de água aqui que a gente tem, a gente pode desprezar, certo? Que está ocupando essa situação. Então, a gente pode desprezar esse termo aqui da equação. Do regime permanente, a gente sabe que essa integral aqui, ela também é desprezada, porque nada vai variar no tempo. E aí a gente fica com força de reação, força de superfície, desculpa, igual ao fluxo da quantidade de movimento. Então a gente tem essa expressão aqui. Dessa vez, pessoal, eu vou escrever tudo de uma vez aqui, porque nossa expressão não é grande, tá? Vou escrever tudo de uma vez. Então é o seguinte, aqui a gente vai ter que essa reação, as forças de superfície, é o próprio RY, que a gente já conhece, devido aqui à massa, né, de 1,5. Isso aqui vai ser igual, e aqui é negativo, tá? Porque tá para baixo aqui. Isso aqui vai ser igual ao V2 na componente vezes ρ, da mesma forma que a gente fez anteriormente, vezes o produto escalar entre V2 A2. Esse produto escalar é positivo ou negativo? Hein, pessoal? Entre o vetor velocidade e a área 2 aqui, para esse volume de controle que a gente está analisando. É positivo ou negativo? Negativo. É negativo, né? Porque a velocidade está para cima e a área está para baixo. Notem que esse negativo aqui se anula com esse. Porque quando a gente continua nessa igualdade, né? Esse V2, esse Vzinho, né? Componente, ele é igual ao próprio vetor velocidade. Nesse caso, porque o vetor está completamente na vertical. E aqui a gente fica com ρ. Então a gente chega nessa expressão aqui. Ah, professor, mas o senhor falou que a gente não tem essa área 2. Realmente a gente não conhece essa área 2. Só que a gente viu aqui, ó, anteriormente que V1 é igual a V2. Então a gente pode substituir. Tirar logo esse sinal de menos aqui para a gente não confundir, porque menos com menos daqui com esse menos vai dar positivo, né? Então a gente pode tirar logo para a gente não confundir. Aí a gente vai ficar com V2 vezes ρ. E o V2 A2 é igual ao próprio V1 A1. Tá substituindo esse termo aqui por esse.
certo? E aí nossa expressão fica dessa forma. Com isso, a gente tira que V2 vai ser igual à reação dividido por ρ V1 a 1. A reação a gente tem, que é em função do peso, massa específica da água, velocidade 1 foi dado no problema, e a área 1 a gente consegue calcular em função desse diâmetro aqui, de 20 milímetros. Calculando esse V2, a gente pode voltar aqui para a expressão da altura, e calcular a altura propriamente dita. Tá certo, pessoal? Daqui para cá, a gente vem para esse passo aqui. Alguma dúvida? Professor, Oi. o sinal do RY ali no começo, tá menos RY, é porque ele é igual ao peso e está apontando para baixo, é isso? Isso. Tá Ok. entrando aqui, tá para baixo no volume de controle. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente não é uma suposição, a gente sabe o sentido real de aplicação desse RY. Tá certo? Tudo bem, pessoal, aqui? Notem que aqui eu fiz meio. A solução ela não tá seguindo uma ordem cronológica perfeita, porque a gente foi e voltou com as equações várias vezes, mas foi justamente para mostrar esse. Se a gente for fazendo assim, uma coisa por vez. A gente utilizou primeiro a equação que a gente precisa para calcular, né, propriamente dito, o H, e dessa equação a gente viu o que é que a gente precisa. Precisa calcular o V2, aí precisa chegar numa equação que calcule o V2. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a conservação da massa. Só que aqui a gente não conhece a área. Aí dessa equação a gente parte para a equação da conservação da quantidade do movimento. Por quê? Porque a gente tem informação de força. Se a gente tem informação de força, a gente consegue calcular a velocidade. Quando a gente não tem informação de força e tem velocidade, a gente consegue calcular a força. Então, basicamente, tem um vice-versa aí. Como eu havia falado em outra aula, o uso da equação de conservação da massa e o uso de conservação da quantidade de movimento, né? A gente normalmente utiliza a conservação da massa quando a gente está interessado em calcular vazão mássica, vazão volumétrica ou velocidade, normalmente. E a gente utiliza a equação da conservação do momento normalmente para calcular as forças de reação. Só que em alguns casos, como esse, por exemplo, a gente já tem informação da reação. Então isso é uma deixa, essa informação de reação já é uma deixa que muito provavelmente a gente vai utilizar ela para calcular a velocidade. Tá certo, pessoal? Fica essa dica aí para vocês. Tudo bem? Sim, sim. Então, beleza, pessoal. Ficou mais alguma dúvida? Eu vou colocar isso aqui no cigarro, tá? Slide. Professor, Oi, só uma dúvida, é da questão anterior, na parte certo. da força de campo em Y. Porque ela fica. F de BY é igual a menos W, porque da mesma forma esse peso está apontando para baixo, não é isso? Isso. Lembrando que aqui a gente tá na forma escalar, a gente leva em consideração a componente da força. Então, a componente tá para baixo, ela é negativa, certo? Ok. Tem que lembrar desse detalhe aqui. Tá certo, pessoal? Vocês têm mais algum comentário? Então, beleza. Então hoje a gente fica por aqui, certo? Vou interromper aqui a